Wi-Fi, já vi tudo, já vi que o meu problema é o Wi-Fi. Eu tirei o Wi-Fi, deitei no 5G, funcionou. Salomão já estava com medo, porque da última vez, tu te lembra? Como A que gente foi tem que aconteceu? precedente. Pois é, eu falei, A não gente tem acredito que é um precedente. problema nosso. Diga, minha querida amiga, como é que você tá? Como é que estão as coisas aí Era, na terrinha? aqui no norte. Tá quente? Tá, não, mas tá chovendo. Agora a gente é o nosso inverno, né? Ah, Então a é? Que gente tem legal. os dias mais nublados e aí chove bastante o dia inteiro. Então, assim, fica mais friozinho, né? É o nosso calor de sempre, mas com um frio durante ali a parte da tarde e à noite, aí todo dia. Isso aí vai até Aqui, março. aqui agora a gente tá no verão, tá um calor dos infernos aqui. Agora aqui a gente tá chegando no verão, na verdade, né? É porque Salvador ela tem quatro estações, como qualquer uma, né? Calor com chuva, calor com muita chuva, calor com chuva médio, calor e inferno. Então a gente está chegando nessa agora. Né? A gente está chegando aqui. Na verdade, brincadeira à parte, nosso período de chuva aqui é de abril a julho, mais ou menos. Ah, É não. de Aí abril a essa julho. nossa parte já tá solzão. Agora, a gente é igualzinho vocês, então, claro, tem o nosso sol de sempre. Não tanto quanto eu estive agora, a gente foi pro show do Paul McCartney em Brasília. E depois foi pra Goiânia. Olha, tu não sabe o calor que eu enfrentei, Não, um calor Goiânia. seco. Minha Nossa Senhora, eu não tô acostumada, que aqui é muito úmido, né? Então, assim, foi um calorzão. Então, o nosso calor é mais gostoso, porque é um calor que a gente é úmido, a gente consegue respirar. A gente tem uma queridíssima que está aqui, que é lá do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Então, lá que é a querida Dora. Então, lá o bicho pega também. E assim, quando Goiânia resolve fazer calor, Goiânia resolve fazer calor, viu? Não é brincadeira, não. E Goiânia é uma cidade interessante porque, assim, quando tá no período de chuva, a cidade é meio verde. Quando tá no período de seca, ela fica laranja, porque seca tudo, né? Fica bem, bem queimado, assim, o negócio. Mas, minha E já que eu querida, tenho família por lá, né? Meu marido tem família, meu pai tem família, então assim foi. Eu já estou um pouco acostumada, mas confesso que esse calorão peguei agora. eu adoro falando aí que Mato Grosso é pros fortes. Minha querida amiga, como é que tá essa advocacia de direito de família aí? Como é que está essa advocacia? Está fluindo bem? Está embolado? Está um caos? Como é que tá? Graças a Deus, fluindo tá, e aí sem falsa modéstia, né, nenhuma, a gente aqui, a gente trabalha além das nossas possibilidades dentro do escritório Olha, para que as coisas realmente andem. Mas semana passada, porque eu cuido de algumas coisas que não são de família, quando é da minha família, eu cuido quando o assunto não é família. Então, subi para varas de execução fiscal. Salomão, que é isso? Aquilo ali é outro mundo. Aquilo ali é outro mundo, aquilo ali não me pertence, né? Porque o caos instaurado dentro das varas de família, né? Porque realmente briga de família é sempre um caos. Comparado às outras áreas do direito civil, que é tudo muito organizado, realmente família é um caos. na vara de execução fiscal todo mundo ali é educado, né? Não tem nem audiência, aquele Nem tem negócio. fila. Chega a ter um bom ar, assim, que o pessoal consegue bater no cartório, porque não tem nada o que fazer, enfim. Mas, minha querida, vamos lá. Vamos começar a prosear o que a gente tem que Bom, prosear aqui. e Veja só, objetivo. o que acontece? A guarda, eu vou fazer uma introduçãozinha só para ambientar o pessoal vai chegando. Hoje é quinta-feira, tá? Já é um dia que a galera fica meio com preguiça de ver conteúdo jurídico. É engraçado isso, né? Mas é igual academia. Aqui é igual academia. Segunda-feira, a live bomba, bate 50 pessoas, 40 pessoas. Quando chega quinta e sexta, meu amigo, são 10, 15, é igual academia, né? Aí a galera na segunda-feira volta com aquele pique. Mas veja só, o que acontece? A guarda, ela é um instituto interessante, tá? Por que a guarda é um instituto interessante? Porque ela nos traz a uma situação de proximidade com outros institutos, como, por exemplo, alimentos,
né? A gente tem um outro tipo de guarda, que é uma guarda, que é a guarda do ECA, né? Que é uma outra modalidade de guarda também. E assim, para a gente começar aqui e começar a trabalhar com essa temática de guarda, para a gente esclarecer alguns pontos que você é super especialista nisso. Se você pudesse trazer uma ideia, um conceito de guarda aqui para o pessoal, o que seria a guarda? Olha, Salomão, antes de eu começar, tem uma advogada aqui que ela tá querendo aprender mesmo, porque ela tá na academia vendo a gente. Parabéns, Thelma. A Thelma sempre está aqui com a gente, a Thelma sempre está aqui com a gente. Gente, em poucas palavras, guarda é compartilhamento de responsabilidade, né? E aí eu fiz a chamada ainda agora no meu Instagram, justamente para pessoas não advogados. Por quê, Salomão? A guarda ela é muito confundida com o poder familiar em si, que hoje a gente já chama autoridade parental. As pessoas não... E tudo bem, é completamente compreensível que as pessoas não consigam distinguir guarda da autoridade parental, até porque guarda é um atributo da autoridade parental. Então, acaba que se confunde. Então, o que chega lá no escritório? Jamile, eu quero a guarda unilateral, né? Jamile, eu quero a guarda unilateral porque eu quero decidir as coisas só, porque eu quero ir embora da cidade, porque eu quero poder trocar de colégio, eu quero poder fazer o que eu quiser com meu filho e eu não quero ter que avisar para o genitor ou para a genitora, tá? Porque também chegam homens pedindo guarda unilateral no escritório. Então, as pessoas pensam que a guarda é sinônimo de propriedade. E, na verdade, esta guarda não é propriedade, ela é mais dever. Ela é mais um ônus público onde eu, pelo status de genitor, tenho o dever de garantir um desenvolvimento saudável para minha criança. Então, quando eu detenho guarda, eu detenho o dever de, a obrigação de, o comprometimento e a responsabilidade de. Então, é isso que é guarda. É compartilhar. Aliás, a guarda é compartilhada, né? Mas a guarda é o exercício das responsabilidades, dos cuidados de uma criança e para que ocorra, vamos dizer, tudo, para que. Ai, desculpa, até me enrolei aqui com as palavras. Mas a guarda é o exercício de todas as necessidades que uma criança precisa para se desenvolver. Entendeu? Então, esse é o principal problema de hoje. O principal problema dos litígios que envolvem criança com um divórcio ou após a ruptura alguma ruptura conjugal. É porque as pessoas não entendem isso. E elas acham, como tu mesmo falaste, a guarda ela se confunde com outros aspectos dentro do direito de família, que acaba que ela vira um status. Ela vira um status. Eu tenho a guarda, eu detenho o poder, eu tenho que ganhar pensão, eu sou a pessoa que manda, eu sou o chefe da família. Então virou status. E eu tenho, inclusive, aqui, claro, sem falar muitos detalhes, mas eu tenho um processo que hoje eu estou discutindo exatamente isso que eu estou te contando aqui hoje. É engraçado como dentro dos processos e os próprios juízes, Salomão, com todo o respeito e a licença, né? Que eu sei que tu também trabalha no judiciário. Mas, assim, é que às vezes os juízes, eles esquecem de discutir ou de perceber quem, na verdade, importa. É sempre sobre o interesse do pai ou o interesse da mãe. É sempre sobre o que a mãe pode, o que o pai quer, o horário da mãe, o horário do pai e a criança. Eu ia falar uma expressão daqui de Belém bem chula, mas não vou falar. E a criança tá o quê? Cadê a criança no meio de tudo isso? Entendeu? Então eu trago em um dos meus processos, não sei se eu vou levar inclusive uma patada, porque no final das contas eu digo, ok, a senhora analisou isso, a senhora analisou aquilo, analisou a realidade da mãe, o que a mãe pode, o que a mãe não pode, o trabalho da mãe, o que a mãe quer, o que a mãe não quer. Analisou a questão do pai e a cadê a análise dos sujeitos de direito, que são essas crianças. Porque elas estão à margem. Elas estão à margem.
é o que mais me dói e é o que mais me angustia. Porque é o que mais aparece no escritório, no momento que eles pedem para se divorciar, num divórcio. É uma das brigas piores que tem. É guarda e partilha de bens, mas eu acho que a guarda, no final das contas, ela atravessa ali o nível de litigiosidade do que a própria partilha de bens. E aí, por quê? Porque no final das contas as pessoas não estão preparadas para entender que, na verdade, elas não são mais só elas duas. Agora tem uma interseção no meio delas e que essas pessoas são pessoas. Essas crianças são pessoas. Então, hoje o meu maior desafio, até como advogada, porque tu sabe, quando a gente é advogada, a gente é contratado ou pelo pai ou pela mãe, né? Então, é um grande desafio, além de, eu não digo ensinar, mas abrir os olhos dos meus clientes para que a gente comece a enxergar a criança. Mas Isso. o que essa criança precisa? O que essa criança necessita? Né? E é um desafio, e eu arrisco a dizer, do judiciário inteiro. Porque eu te desafio a me mostrar um processo onde os interesses da criança foram colocados à frente, como diz o ECA. Eu ainda não conheço. Eu estava discutindo, só saindo um pouquinho do tema da guarda, eu estava discutindo hoje isso lá porque hoje aqui em Salvador teve a audiência pública sobre o Código Civil, né? Sobre a reforma do Código Civil. E aí, eu já conversei com alguns juristas que fazem parte da comissão e sugeri algo que, assim, eu conversei, na verdade, com 3. E os 3 me disseram que é impossível. Mas eu não acho impossível. Que era pegar, por exemplo, a incapacidade absoluta e reduzir para 12 anos. Olha só. E aí, você diz o seguinte, mas como você vai reduzir para 12? Que maluquice é essa? O meu objetivo é integrar o Código Civil com o ECA. Porque olha que situação estranha. Entendi. Quando você vai fazer uma colocação em família substituta, você vai observar, e vai estar lá no 35 do ECA, se eu não estou enganado, a seguinte informação. Caso a pessoa que vai ser colocada em família substituta tenha mais de 12 anos, a oitiva dela é obrigatória. Então, ela, para resolver problemas existenciais dela, ela tem que ser ouvida. E aí encaixa muito bem nisso que você está falando. Ah, mas cadê o interesse da criança que ela não é vista? Então, assim, você não pode, o juiz não pode. E aí a Thelma falou aqui, eu até travei a da Thelma aqui, eu consegui a vontade de uma criança de 11 anos a morar com o pai. Thelma, o juiz que fez isso contigo, ele é um juiz altamente antenado com as regras existentes no ECA. E ele fez um diálogo das fontes e trouxe as temáticas do ECA para você aí. Por quê? Porque o ECA diz assim, ó, se for uma criança, ou seja, menor de 12 anos, essa oitiva do magistrado é facultativa, a depender da capacidade de manifestação de vontade da criança. Então, até os 11 incompletos, o juiz pode decidir ouvir a criança. A partir dos 12, o juiz ele é obrigado a ouvir. Se na colocação de família substituta não houver essa oitiva, ele é um ato inválido. Tá? Aí você pega o adolescente, porque a gente tem que lembrar que o ECA, adolescência, é a partir dos 12, né? A partir da declaração, apesar de a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente não falar em adolescente, Não né? existe. Para eles, até 18 anos é criança. Isso é um fato, tá, pessoal? Para quem não é da área, é muito interessante isso.
que a partir dos 12, pela Declaração Universal do Direito da Criança, dos 12 aos 18 é criança. Aqui no direito brasileiro é que inventou o adolescente. Mas enfim. Algumas então, outras legislações também têm. Mas assim, a gente não segue restritamente o que está lá. O que acontece? Então a gente tem um estatuto que é específico, né, uma norma específica, uma norma que veio literalmente de vontade popular, porque o ECA ele veio de um movimento popular, que estabelece de 0 a 12 anos uma pessoa que é criança. E essa pessoa criança, ela não responde nem por ato infracional. E dos 12 aos 18 incompletos, eles passam a ser adolescentes. E aí eles respondem por ato infracional e eles opinam nas demandas cíveis, que são deles. Aí você pega esse mesmo indivíduo e leva para o Código Civil, e dos 12 aos 16, para o Código Civil, ele é quase um poste. Desculpa falar assim, mas assim, ele é quase um poste, porque ele é absolutamente incapaz. Então isso já foi, inclusive, pergunta de concurso público. É possível ter adolescente absolutamente incapaz? Dos 12 aos 16 incompletos. Aí, com quem eu conversei, só para fechar o raciocínio, te passo a palavra, ele falou assim, mas aí você vai imaginar uma pessoa de 13 anos podendo vender um apartamento. Eu falo, beleza, mas essa pessoa vai ter que ter a assistência de alguém. Aí ele falou, tá, mas aí o ato não é nulo, é anulável. Eu falei, tudo bem, mas a gente tem que harmonizar o sistema, porque fica meio capengão, né? Então, assim, a gente tem o ECA que está aqui, e o ECA é meio que o patinho feio da situação, né? Alguns juízes, como aconteceu com a Thelma, lembram do ECA, quando, na verdade, o ECA tem que ser sempre usado até no mínimo da teoria do diálogo das fontes. Na verdade, professor, e eu só fui descobrir isso, assim, teoricamente falando, quando eu fui fazer o meu mestrado, acabei fazendo uma pós-graduação em proteção de menores, que se chama lá em Portugal, e é muito interessante porque existe um diálogo pouco difundido da diferenciação do direito civil para o direito da criança, e que tu deves saber, com certeza, que o direito da criança ele é um direito público, ele não é um direito privado. Sim. Então, isso a gente precisa colocar, levar em consideração quando a gente fala que a criança, até a partir de 12 anos, ela já pode ter algumas responsabilidades relacionadas ao ECA, tá? Quando eu tô dentro do direito privado, quando eu tô dentro do ECA, que já é um direito público, é porque aquela criança, e aí é por isso, Salomão, que a gente não aplica as regras do ECA dentro da área de família, caso algumas exceções, é porque precisa ter um requisito, que é justamente a criança em estado de perigo. Então, eu preciso que aquela criança esteja sem a proteção de quem? Para quem é que o Estado dá a obrigação de cuidar? Os pais, em primeiro lugar. Então, quando essa criança está desprotegida pelos genitores, é que ela vai ser tutelada pelo Estado. E aí nós temos duas situações jurídicas diferentes. O Estado ele tem muito medo no momento em que eu vou mexer com a vida de uma criança, de mudar a vida dela. Então, como ela não tem ninguém para falar com ela, no caso de uma adoção, que é um modo de colocação em família substituta, e não tem mais ninguém para escutar, eu preciso escutar ele, porque eu não posso, eu como Estado, impor a uma criança uma casa ou uma família que a gente não sabe de onde veio, porque a verdade é essa, e colocá-la lá, né? Então, essa talvez seja uma sutil diferença entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil, e por que talvez a criança começa a ter uma responsabilidade muito cedo dentro do Estatuto. É porque ela está desprotegida. E aí eu te confesso e posso concordar contigo que o Estado talvez seja, entre aspas, preguiçoso no momento em que aquela criança ainda está tutelada pela família. Olha, é o seguinte, ele está tutelado pela família, eu não vou cair não vou ter risco de ser responsabilizado,
Então, os pais que se virem. Nós temos, inclusive eu tenho até um artigo que eu publiquei no jornal, que eu sempre escrevo artigos para o jornal, que o título é Toma que o filho é teu. E é basicamente isso. O Estado fala assim, olha, toma, que é de vocês. Eu, inclusive, fui comentando essa lei, a lei de 2014 da guarda compartilhada. Ele fez exatamente isso. Ele falou assim, olha, jogou e disse, toma, é de vocês. Vocês se resolvam na briga ou na paz. Acabou. Eu não tenho responsabilidade aqui. É como se fosse... É como, tá? Eu tô fazendo uma analogia. É como se fosse uma responsabilidade subsidiária. Então, talvez por isso, por eles ainda estarem tutelados e terem alguém para se responsabilizar por eles, que talvez haja essa diferenciação da idade. Eu acho também, patrimonialmente falando, que talvez uma criança de 12 anos, 13, ainda não pudesse resolver algumas coisas, alguns atos civis, porque, por exemplo, né, 13 anos o adolescente está naquela fase de que ele está irritado com o mundo, briga com o pai, briga com a mãe, resolve vender e ele vai pedir para o juiz, porque se ele é relativamente incapaz, ele não depende de verdade daquele pai, daquele mãe, nem do tutor, nem de ninguém. Ele vai requerer aquele suprimento judicial, né? Mas, enfim, isso aí já era uma outra discussão, que eu acho que talvez seja o fundamento verídico para que a gente não... para que seja impossível a diminuição da capacidade absoluta, seria essa diferença. O Estado não quer se responsabilizar. Não quer. Não, mas assim, é tranquilo. Ele quer terceirizar. E você falou uma coisa que é interessante, e aí eu já vou voltar para o nosso tema. Quando você fala assim, olha, as regras do ECA são regras de direito público, são regras que estão voltadas para uma tutela de uma criança que não disponibiliza mais os seus pais. Perfeito, perfeito, fantástico. É por isso que eu gosto de conversar com quem sabe. O artigo 227 do Código da Constituição Federal, eu sempre falo isso, ele está lá, né? Ele começa assim, ó, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança e o adolescente com prioridade absoluta, blá, blá, blá. E aí eu sempre digo, olha, essas 3 palavrinhas, elas estão aqui, mas não estão por acaso, né? Eu brinco dizendo assim, o Estado não chegou, o legislador constituinte não chegou assim, fez um bolo doido lá e levantou uma bolinha e falou assim, opa, bingo, saiu o Estado, vamos botar Estado. Opa, bingo, saiu família, vamos botar família. Não, existe uma lógica nisso, porque ele vai de uma perspectiva nuclear para uma perspectiva mais de borda. Então, família, sociedade, Estado. Tá? Então, assim, como assim? Por exemplo, o meu filho, ele tem necessidades que eu sei que ele precisa. Se eu falhar nessa necessidade, a minha sociedade, a sociedade que cerca ele, vai ter essa noção. Como assim, Salomão? Por exemplo, aqui em Salvador a gente precisa de salva-vidas. Em São Paulo, não necessariamente. Aqui a gente tem uma costa enorme em Salvador. Salvador é cortada quase que 360 graus por mar, é quase uma ilha, né, basicamente. Então a gente tem que ter salva-vidas. Então o poder público tem que se preocupar com isso. Já quem está aí no norte tem que se preocupar com outras questões, como por exemplo, chuva, né? Chuva em abundância ali na região da Amazônia, né? Diz que o pessoal lá até brinca dizendo que marca compromisso depois da chuva ou antes da chuva. Né? Então, é uma verdade. O pessoal de lá brinca disso. Então, assim, você tem que ter preocupações lá. Eu fui, a título de exemplo, eu fui na Chapada Diamantina, e aí eu conversando lá com o guia, eu fiz assim, vem cá, bicho, aqui tem hospital antiofídico? Ele falou, não. Eu falei, como assim? Ele não tem, não. Eu falei, sim, o hospital mais próximo aqui ele é a 110 quilômetros. Eu falei assim, uma sucuri me morder aqui, eu morri. Daqui a 110 que eu morri. Eu não ia dormir nessa cidade.
Então, assim, essa é uma preocupação que aquela comunidade tem que ter. Salvador não precisa ter isso. Aí, quando você falha isso como sociedade, você traz o Estado. E aí, meu Sim. amigo, é o Estado da Bahia, é o Brasil passando o rodo de uma forma uniforme, tá? E aí, só para fechar aqui, eu estou com a pergunta travada aqui, a gente tem que lembrar que o ECA também tem guarda. E o contorno do ECA, ele é diferente do contorno do Código Civil. Sim. Porque o ECA, a guarda no ECA é colocação em família substituta. Então, a guarda no ECA é medida emergencial quando os pais não funcionam mais para a criança. Então, é um instituto completamente diferente, tá? Só para esclarecer, a gente tem duas guardas. Eu vou deixar uma pergunta para você e vou ler uma outra pergunta aqui que eu vou deixar também para você. Minha Vou pergunta. anotar. Você não acha que guarda... Olha só essa pergunta. Você não acha que guarda, ela envolve muito mais companhia do que administração da vida do filho? Entendeu? A guarda em si. Entendi. Porque assim, o pai guardião tem menos direitos com o filho do que o pai guardião. Do que o pau não? Você deu. Do pai não Até na sua guardião. fala inicial você falou assim: ah, porque eu quero uma guarda, porque eu quero viajar, eu quero mudar o menino de escola, blá, 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 blá. Se for uma guarda unilateral, o pai não guardião não teria que gerir isso também? Primeira pergunta. E aí a pergunta que eu vou fazer aqui, eu até peço desculpa ao Elisandro, porque acabei demorando, mas eu travei a pergunta dele. Ele diz assim, ó, tem uma guarda compartilhada, e quando ligo para a escola para pedir um horário para conversar com meu filho, a escola avisa sempre a mãe. A escola precisa fazer isso? A mãe Eu não li essa gosta quando eu pergunta. faço isso. Hã? Eu li essa pergunta passando. Eu conversando contigo, eu li ela. Então tá aí para vocês essas duas. Pronto. Então, olha só. A guarda não envolve mais companhia do que administração? Não. Na verdade, de fato, tu tens como disse uma juíza um dia desse aqui, aí fiquei tão estressada, tu tem a posse da criança. Doutor, então a gente tem que inverter a posse da criança. Não, não, excelência, não vou inverter posse de criança, porque criança não é coisa. Criança é gente, mas tá. A Tu gente tem tens ação de aí. busca e apreensão. A gente tem ação de busca e apreensão de criança. Você busca e apreende objeto. Mas enfim, né? Então, assim, não, porque na verdade a guarda é para você cuidar da administração, vamos dizer, primária da criança. Então, olha só, eu tenho que dar de comer, eu tenho que ter um teto, eu tenho que buscar e levar do colégio, eu tenho que, enfim, né, fazer N coisas. É por isso que hoje a guarda é prioritariamente compartilhada, porque ambos deveriam fazer isso. A convivência, que seria a companhia, né, é que estaria mais envolvida no estar com a criança, porque é o simples estar. Esta é a convivência, né, que seria a visita. A visita era uma companhia. A guarda é uma administração. É um ver meu, até porque, Salomão, nós não temos, eu pelo menos não lembro de ter lido esse desenvolvimento sobre guarda em alguma doutrina exemplo, tá? Quando a gente vai falar de companhia, a gente sempre fala de convivência. A verdade, uma vez eu li um texto que eu não vou lembrar de quem é, que eu acho até que era da Ana Carolina Brochado. Eu não sei. Eu li esse texto e eu achei fantástico, porque ela disse que, na verdade, a guarda compartilhada não existe. Porque a guarda compartilhada nada mais é do que o exercício da autoridade parental que a Constituição Federal, desde 88, já dizia que era dos dois. Então não devia ter diferença de nada. Não devia ter diferença de nada. Qual é a diferença hoje? Né? Já que a guarda é compartilhada e ambos têm a administração da vida do filho. É que o filho vai ter que morar em algum lugar. E como esses pais não moram no mesmo lugar, ele vai ter que morar numa casa, que vai ser ou a da mãe ou a do pai. E essa casa, que é o lar de residência, o lar de fixação, é aonde talvez essa criança vai ter um norte. É aonde talvez ela vai criar os princípios, a cultura dela baseada no que ela está vivendo dentro daquela casa. E aí tu me pegas com a última pergunta dizendo, mas vem cá, o pai que não é guardião não tem esse direito? Ele tem os mesmos direitos. No entanto, se a gente estiver falando de uma guarda unilateral, tá?
A pessoa que está com a guarda, que é a guardiã unilateral, ela não precisa pedir autorização, por exemplo, para mudar de colégio. Ela não precisa de autorização para dizer, olha, o menino vai fazer inglês, vai fazer espanhol, vai fazer não sei o quê. No entanto, a instituição tem dever, Salomão, hoje por lei, sob pena de multa, de dar as informações para a criança, para o pai não guardião. Dever. Não é se a mãe está deixando, ou se a mãe não está deixando, ou se o pai está deixando, ou se o pai não está deixando. É dever para o outro guardião, porque ele tem o direito de saber sobre a vida do filho, tá? Então, ele tem os mesmos deveres, dever de alimentar, dever de cuidar, responsabilidade civil. É a mesma história, só que aí eu vou te dizer que tem uma discussão, e aí tu sabes melhor do que eu, sobre a responsabilidade civil da criança relacionada ao genitor guardião e ao genitor que não é guardião, porque o que não é guardião sempre... Oi? Eu acho absurdo essa discussão, eu acho absurdo. Pois é, eu acho que eu não vou opinar. Sabe por que eu acho absurdo? Porque veja só. E aí a gente pode fazer... Tá chovendo aqui. A gente pode fazer várias analogias. De vez em quando eu olho aqui pro lado, é porque eu tô com um monitor aqui do lado, não, e aí eu tava separando um artigo para falar contigo, tá? É só por conta disso. O que acontece? Eu vou fazer uma análise a partir de uma análise de gênero, tá? Só para a gente entender um pouquinho mais rápido. A partir de uma análise de gênero. Veja que se a gente for fazer uma análise de gênero, esse artigo, que é o 932, inciso 1º, que fala Para quem não está sabendo o que a professora Jamile está falando aqui, ela está falando da responsabilidade civil dos pais por ato dos filhos menores, né? Que é uma responsabilidade civil objetiva, e que lá no inciso 1º, ele diz que os pais respondem pelos atos dos filhos menores que estiverem sob sua guarda e companhia. Então ele tem esse e companhia. Então, além de estar na guarda, ele tem que estar na companhia. Então, assim, eu acho esse dispositivo eu acho uma cagação esse dispositivo. É um erro, é um Frankenstein. Por quê? Olha só. Quem é que fica com guarda hoje? Você é advogada. Na sua estatística, quem é que mais fica com guarda? Mulher. Sim, a mãe. A mulher. Né? A mãe, a mulher. Beleza. Aí vamos lá. Você deve ter vários clientes ou várias clientes que, por uma opção, ou por um convencimento, ou por uma pressão, né? E se for pressão, a gente já tem aí a configuração da violência doméstica, tá? A pressão, a violência doméstica patrimonial. A mulher ela não trabalha. Tá? O marido faz aquela velha proposta sedutora. Olha, largue sua profissão para você dar instrução aos nossos filhos, para você ser a estrela guia dos nossos filhos. E aí as mulheres, com a maternidade aflorada, de uma forma ou de outra, algumas acabam acreditando nisso. E o tempo passa, o tempo voa, e lá no fundo, né, ele troca uma de 40 por duas de 20. E aí essa de 40, ela acaba não exercendo mais a atividade dela, e ela acaba passando por restrições financeiras. Restrições financeiras que serão supridas, em certa medida, pelo pagamento de alimentos que o cara vai ter que pagar. Né? Em certa medida, ele vai ter que pagar esse alimento para a mãe e um alimento para o filho. Tá? Em certa medida. E aí, esse pai vai dizer o seguinte, olha, eu não quero ficar com meu filho. Eu quero guarda unilateral. Então, essa criança vai ficar com a mãe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Aí ele vai ficar sexta, sábado, domingo com o pai. E depois vai voltar tudo. Então, em 365 dias, você já deve ter mais ou menos esse cálculo, vai ficar um terço, literalmente um terço, basicamente, do ano. Então, 120, 130 dias, mais ou menos, é com o pai. E o resto dos outros 2/3 é com a mãe. Então, por esse dispositivo do Código Civil, se o menino for o preposto do demônio, virado no Satanás, e ele causar algum problema dentro dos 2/3
do ano, quem vai responder é a mãe. Só que a mãe é aquela pessoa que passa dificuldade financeira e vive às custas dos alimentos do pai. E aí o pai vai dizer, não, minha senhora, eu já pago para você, você se vira, a responsabilidade é sua, para você que não conseguiu fazer isso. É tu que está criando. A criação você é que tá tua. criando. Né? Você que está criando. Então, assim, eu não vejo como aplicar esse artigo. Como é Até que está o porque tribunal, Salomão? Tu sabes? vou dizer, até Relacionado porque aí? ele colide de frente com o 1632. E o 1632 ele junta mais ou menos com aquela pergunta que eu te fiz. Se guarda não seria só companhia. Porque o que diz? A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito que os primeiros cabem de terem sua companhia os segundos. Não, mas aí tu já tem que ver que esse artigo foi escrito em 2000, na verdade, antes de 2002, que isso começou lá pelos idos de 90, o projeto de 2002, entendeu? E aí tu tens que fazer uma análise hoje já com as alterações de 2014. Aí não dá para tu aplicar, tu tá me entendendo? E como é que se aplica esse artigo lá na responsabilidade civil? Ah, agora quem vai me responder é tu. Você entende? Saber, não dá. Não, entendo. Eu queria saber até como é que estava, porque de fato não, assim, não é o que chega no escritório. Vamos agora bora responsabilizar alguma arte que a criança fez. Então, assim, o que eu tenho hoje é estudo mais doutrinário sobre a responsabilidade civil das crianças, mas não sei realmente o que é que estão decidindo hoje nos tribunais. Os tribunais eles têm uma linha de raciocínio de uma certa relativização desses termos do inciso 1º do 932. Tá? Como assim relativização? Eles passam a entender que guarda é um direito que está vinculado ao direito do poder familiar. Sim, tá? Então, é um tributo do poder familiar. São aos dois, tá? Tanto ao pai quanto à mãe. E aí o termo companhia, que é o que complica tudo, os tribunais têm relativizado isso em decisões mais modernas, em decisões que eu concordo, no seguinte sentido: companhia não é necessariamente o posicionamento físico. Companhia é a possibilidade de contato e controle. Como assim? Por exemplo, imagina que eu moro num bairro aqui de Salvador e minha ex-mulher mora num outro bairro de Salvador. E aí o meu filho vai lá e quebra o vidro de um carro. Nesse caso, tanto eu quanto ela, nós responderemos porque eu tenho possibilidade de ter contato e controle. Quando, por exemplo, vamos dizer que eu esteja no Pará e minha mulher está em Salvador e o menino quebra o vidro do carro. Neste caso, eu não tenho como responder porque eu não tenho mais contato e controle. É mais dificultoso. E o professor... Em pleno Pronto, você vai chegar nesse cibernética? ponto. Você vai chegar nesse ponto que eu vou dizer agora. E Conrado, ele defende que os meios virtuais possibilitam esse contato e controle. Possibilitam. Isso eu vou te dizer porque já consta em todos os meus pedidos, inclusive tanto consensual quanto litigioso, esse contato, e um contato que não é só de oi, não. É um contato tanto... Olha, por exemplo, eu tenho vários... Isso acontece muito com cliente homem, né? Então, eu tenho muitos clientes homens que não têm, não estão na mesma cidade da criança, mas, exemplo, tem o controle escolar, tem o controle de ida e vinda, o que pode, o que não pode, e tem o contato com a criança, que vai muito além do oi, pai, tudo bem? Mas o que é que tu estás fazendo? Por que tu estás fazendo? O que é que tu quer? O que é que tu não quer? Então, eu acho que essa tua perspectiva, e eu posso estar errada, porque, repito, não é a minha área assim que eu atuo mais, mas quando a gente coloca a convivência só para quem tem contato e controle direto, aí eu tô penalizando mais a mãe do que o pai. Sim. Tu tá me entendendo? Porque, no final das contas, quem massificamente
Quem é que fica que tem contato, que tem controle, que tá toda hora com a criança? É a mulher. E A gente aí, está falando da mesma coisa na realidade, né? A gente está. pois é, eu acho que é só que essa interpretação da companhia, que na verdade seria quem estava com a criança no momento. Quem estava guardando a criança naquele momento, quem estava olhando para saber o que é que ela estava fazendo ou não, será que não seria, e aí a gente está fugindo completamente, mas só para a gente Não, mas terminar faz e parte da fechar, ideia de guarda. Faz de parte da ideia de guarda, guarda. quem estaria naquele momento a serviço daquela criança, vamos dizer, que teria que estar de guarda. Olha, não faz isso, menino. Não sobe ali, entendeu? E deixou ela, a míngua, fazer o que ela queria. Sair para casa do vizinho, correr na rua e matar um cachorro, sei lá, entendeu? Então, no final das contas, talvez se fosse dessa forma, e de fato, né, quem estaria naquele momento talvez diminuísse, inclusive, a possibilidade das mães serem a condenadas, porque não falando mal, eu tenho muitos clientes homens, sabe, Salomão? Muito mesmo. Não, Mas não, e não falando de homem, mas talvez a mãe ela é mais sim, é uma ela vai, realidade. ela é mais difícil alguma coisa acontecer, não isentando completamente, mas é mais difícil uma coisa acontecer quando a criança está com a mãe do que quando a criança está com o pai. Porque o pai é o mais legal, quer deixar tudo, e papapá, ele é mais relax, a mãe não, a mãe tá mais ali tensa toda hora. Olha, não pode bater, não pode não sei o quê. Então, talvez fosse mais justo, né? Olha, quem é que tinha o dever de estar naquele momento vigilante, né? Ou isso, ou a partir de 2014, aí tu esquece esse artigo anterior, a partir de 2014 foi aplicada a guarda compartilhada obrigatória, e a partir do entendimento de que a guarda compartilhada é obrigatória, tu pode estar na Conchichina, tu vai responder. Porque se tu tem a guarda compartilhada, tu deveria fazer a tua parte. E aí vem aquela discussão muito da internet, que é aquela questão do pai ficar na dele e esperar que a mãe faça relatório do filho e fazer o dever dele, que Sim. orientar, dizer o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, independente de onde ele esteja, com quem ele esteja, por que ele esteja longe ou perto daquela criança, entendeu? Eu penso assim, né? Mas eu acho que seria ainda uma questão muito de ponto de vista, né? Ponto de vista realmente jurídico. Como é que Não, eu vou analisar aquele caso? mas assim, eu acho a discussão super válida. Ah, também. Super válida, super válida. E eu acho que assim, o direito ele é argumento, né? E o estudo do direito, ele passa. Ele, ó, esse aqui é o. Olha ele arrumando a cama dele para ele deitar. Ô senhor, ô mestre, fazendo maior barulheira aqui. A Mas minha é muito escandalosa, ela ficou para fora da sala, senão ela é muito sonora. agora ele deitou, arrumou a cama, puxou para um lado, puxou para o outro. E assim, eu acho que direito é argumento. E quem acompanha aqui as lives diárias que eu faço, eu sempre tento não deixar perguntas passarem batidas. Inclusive, tem uma pergunta que está pendente aí. Por quê? Porque eu acho que é perguntando, discordando, conflitando ideias, é que a gente vai começando a entender uma coisa, entender outra, andar para um lado, andar para o outro, e aí a gente acaba chegando. Porque, por exemplo, você faz a interpretação desse artigo 1632 como Não é se... 1.700, né, Salomão? Não é Não, 1.700. 1632. Ah, 1632. 1.600. Você faz a interpretação desse 1632 como se a alteração de 2014 tivesse jogado ele no lixo. Ai, Né? Mas ele está eu... aqui no código ainda. Então, assim, Mas vários artigos estão no código. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Separação judicial. Está aqui indo. Que precisou o STF fazer um tema. Entendeu? Então, assim, isso só mostra pra gente
como o código ele precisa ser renovado, né? Ele precisa ser alterado. Mas vamos para a pergunta aí que está pendente, a da escola. Bom, a da escola eu acabei respondendo de uma forma implícita, mas eu vou falar agora. Na verdade, a escola, se não for algo, né, alguma situação que ocorreu com a criança que necessite de pai e mãe junto, exemplo, a criança está agressiva, né? Nós temos um caso em que eu acho que é por conta da briga extrema entre os pais, a criança começou a apresentar comportamentos agressivos dentro do colégio. O colégio entrou em contato só com o meu cliente. Neste caso, a gente precisa, independente de eu estar do outro lado ou não, a escola vai precisar entrar em contato sim com a outra parte, para dizer o que é que está acontecendo e o que é que eles acham, o pedagogo, o psicopedagogo que tem o grupo, né, técnico daquele colégio. Então, se for algo que aconteceu com a criança e que ambos os genitores precisam saber, algo sério de doença de comportamento, de rendimento escolar, os dois precisam saber. Agora, se eu estou perguntando, olha, eu queria ter acesso ao boletim do meu filho. Olha, eu queria conversar com vocês porque eu quero saber o rendimento. De repente, não é o caso, né? Talvez não seja o caso do nosso espectador aqui, mas vai que ele tem uma medida protetiva, Salomão. Se ele tiver uma medida protetiva, ele não vai poder ir na reunião dos pais, porque se a mãe for, ele não pode cumprir a medida protetiva. Então, nesse momento, ele pede uma reunião para ele, para saber da criança, a mãe não é obrigada a saber que ele só quer saber uma informação. Eu vou te dizer o que é que acontece nos colégios. Eles confundem essa responsabilidade financeira como a pessoa que manda. E por mais que essa mãe receba alimentos desse pai, ela provavelmente é a responsável financeira do colégio e uma responsável pedagógica. No colégio do meu filho, tem 2 tipos de responsáveis: o financeiro e o pedagógico. Então, quando você coloca o nome lá dos dois pais no responsável pedagógico, eles dão as informações para ambos. Agora, se tiver o nome só de um, o que é errado, porque grande parte... Eu tenho até um post que eu fiz há algum tempo atrás, direcionado para os colégios. Eles não entendem, eles não sabem que eles têm o dever de dar informação para os 2 pais. Só que não precisa ser uma fofoca. Olha, o fulano veio aqui perguntar do teu filho, como se isso fosse uma coisa, né, de outro mundo, como se fosse uma coisa errada. Eu sou meio combativa, sabe? Assim, meio um pouco explosiva, às vezes, em favor dos meus clientes. E tem Mas tem que ser. Tem que Pronto. ser. Não, mas aí o nível é hard, sabe, Salomão? E aí, às vezes, eu tenho... Não, mas tem que ser. Quem não pode ser combatível sou eu. Eu tenho que pegar o processo, olhar. Eu sou aquela pessoa bem blasé, sabe? Passa uma folha. Passa uma segunda folha. Sentença. Eu sou bem blasé, assim. Eu não posso ter emoção. Não pode, né? Não pode. Posso. Em tese, que a gente sabe que estudando psicologia jurídica é um pouco mais difícil, mas em tese tu pode realmente fazer, expressar nada em relação a nenhum processo. Mas, enfim, já tive alguns arranca-rabos mesmo com o colégio, porque, primeiramente, se recusaram a dar informações aos clientes, geralmente são homens, e aí, quando eu aciono eles, notifico eles, mostrando qual que é o artigo do Código Civil, eu estou até procurando aqui para saber direitinho o artigo, que é da multa, eles avisam para a mãe para dizer que eles vão incluir no grupo do colégio o pai, exemplo. Né? Que às vezes é o pai, mas eu já tive também da mãe não estar com a guarda da criança, e a mãe tem que ser incluída nessa sistemática. Mas não é certo, não é correto. Agora, olha, eu vou avisar para a mãe que o pai tá vindo, porque eles têm medo da mãe. Na verdade, não é da mãe, eles têm medo do guardião da criança, da pessoa que foi lá e matriculou. Eles acham que eles estão descumprindo a lei, porque eles ainda acreditam que tem a guarda unilateral pode proibir o outro não guardião de saber do filho. E isso passou, gente.
Isso passou desde 2008, porque antes ainda era meio assim, sabe, Salomão? Vamos dizer que também em 2008, eu tava no primeiro ano de faculdade, não, eu tava no segundo, terceiro ano de faculdade. Mas ainda era assim, então eu não posso te dizer como é que era a prática. Mas eu me formei em 2010, já tinha a lei de 2008 falando sobre a guarda compartilhada e a gente já estava começando a desmistificar a questão de que o não guardião não podia ter informação sobre o filho, gente. É direito constitucional dele. E é direito constitucional do filho ser vigiado por ambos os pais, ser cuidado por ambos os pais. Então, na verdade, o que falta aí, não sei o nome lá ali do nosso colega, é o seguinte: eu tenho que deixar os pingos nos is no colégio. E talvez, Salomão, ele precise de um advogado para fazer isso. Porque quando tu vai lá sozinho, por exemplo, às vezes é isso, às vezes acontece isso. Eu falo para eles irem sozinhos, até porque isso é uma demanda que toma tempo da gente, mas o retorno não é bom. Então eu falei, não, vai lá, fala isso, isso e isso. E eles não são levados a sério. Uhum. Não são. Aí tu tem que ir lá para dizer, mandar uma notificaçãozinha, aí papapá. Aí o negócio começa. Uma vez uma diretora me ligou. Salomão, ela me esculhambou tanto. E eu até fiquei calada, porque eu realmente fui muito... Eu já fui muito agressiva, sabe? E ela me ligou, a diretora, a dona da escola, sei lá, era do interior. E aí ela me ligou, porque a senhora não pode ameaçar meus funcionários. Eu falei, minha senhora, eu não lhe ameacei. Eu apenas transcrevi o artigo que está no Código Civil. E se a senhora, a partir de agora, vai incluir o meu cliente no grupo do WhatsApp, a gente não briga mais. A gente não briga mais. Então, às vezes, de fato, precisa. Mas o que falta é esse arranjo aí. Olha, eu sou pai, eu tenho autoridade também com essa criança e eu quero saber sobre essa criança. Eu não vou perturbar a mãe porque ainda tem isso, Salomão. Às vezes o colégio não dá e o que acontece? O pai perturba a mãe. E isso causa uma violência, porque eu também tenho clientes mulheres que o pai persegue tanto porque ele acha que é ela a obrigada a dar relatório da criança. E não é. Não é. Ele não pode lá ficar na dele esperando que ela fale, hoje ele comeu, fez cocô, tomou banho, brigou, se machucou. Não. É o pai que tem que ir nas instituições saber, é o pai que tem que perguntar para o filho, é o pai que tem que perguntar para a mãe, e aí, ele melhorou da garganta? Vamos supor. E aí, ele tá indo bem no, sei lá, ele foi bem no colégio, ou ele comeu direito, como é que tá aquela alergia, entendeu? Então, isso cria uma falsa certeza, né, de que é a mãe que tem que dar relatório pro pai. Uhum. Tu entendeu? E a gente tem que lembrar também que o pai omisso, ele pode ensejar no abandono familiar, né? Exatamente. Desculpa, Olha, abandono afetivo, no abandono afetivo. o artigo para o nosso amigo é o 1584, parágrafo 6º. Tá? Ele vai falar o seguinte: qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre o filho destes, sob pena de R$200 a R$500 por dia, pelo não atendimento da solicitação. Qual é o dispositivo? Repita aí. 1584, parágrafo 6º. 1584, parágrafo 6º, quem quiser anotar aí, ó. 1584. Parágrafo 6º, alteração de 2014, pela Lei 13.058. Entendeu? Então, houve aí, na verdade, uma difusão do pensamento. Entre 2008 e 2014, houve uma relativização do pensamento de que apenas a mãe pode cuidar. Porque isso sobrecarrega também, Salomão. Eu sei que às vezes as pessoas não acham legal, tipo assim, eu sou mulher, tu devia estar falando só em prol da mulher, e eu falo em prol da mulher. Eu ajo, enfim, né? Eu acho que eu defendo a minha classe e enfim, todas as mulheres, mas a verdade é que nem a gente mulher, tá, Salomão, tá preparada ainda para se desincumbir dessa obrigação solo,
Tu tá me entendendo? É muito difícil, porque a gente foi criada assim. É Para como isso, se a gente não fizer, não der conta só, é como se a gente não valesse a pena. Então, pra gente desapegar disso, é muito difícil. A lei de 2014 é um bebê nesse eu, sentido. eu ouvi um. Vixe, Maria, meu celular tá com 5%, eu tô aqui de prova. Eu, O eu meu vi um. também tá com pouquíssima bateria. Ó, se cair aqui é porque foi o celular que foi embora. Então, se eu só fazer um comentário rápido aqui. Eu vi um comentário no Congresso que, assim, eu só me peguei disso depois. Que a palestrante dizia o seguinte: a mulher, quando ela casava, ou quando ela casa, ela vira. A menina, né, na verdade, quando ela casa, ela vira mulher de alguém. O cara, quando casa, não vira o homem da mulher, vira marido. A mulher, e aí eu completo. A mulher, quando casava, ela saía de senhorita para senhora. E o homem era sempre senhor. Senhor, 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 senhor. Era senhorita e ia para senhora. Né? E a mulher que não tinha filho, ela via para titia. E o cara que não tinha filho não era para titio. Ele continuava sendo cara. Então, essa conformação de que vocês têm que cuidar da cria é algo histórico mesmo, é algo que existe ao longo do tempo e tá aí. Com Entendeu? certeza, não tenho dúvida. E é muito difícil pra gente se desapegar disso. Vou te dar um Sim. exemplo meu. Um exemplo meu. A minha primeira filha, enfim, foi só minha e pronto, e cuidei e fui mãe solo mesmo. O meu segundo filho estava casada. E tu não sabes o que eu escutei da minha família. Olha que interessante, mas eu posso e falo porque, inclusive, discuto com isso para desmistificar essas coisas na minha família. Mas o que eu escutei de, por exemplo, de dar ao meu marido certas responsabilidades e de hoje o meu filho a talvez preferir o pai do que a mim, amorosamente. É como se eu tivesse, Salomão, fracassado. Sim. É como se eu tivesse fracassado. Como é que tu deixa? Como é que tu permite? Gente, eu não tive um filho só. Eu não tive. Eu conheço um caso aqui, que é um caso bem interessante. Uma conhecida minha, ela foi casada, e aí ela divorciou, ela teve um filho, ela divorciou. Ela casou de novo, e o marido dela, ele era super, super, super afim de ter um filho. E ela virava para ele e dizia assim, ó, eu não tenho como ter um filho. Eu não tenho capacidade econômica para ter um segundo filho. Eu já tenho o meu primeiro, o pai paga alimentos, tal, eu trabalho, eu complemento, mas eu não tenho condições de pagar o primeiro. E aí eles fizeram meio que um contrato, não é um contrato porque não tem, até onde eu sei não tem nada escrito, mas eles fizeram um contrato em que ela engravidaria e toda a responsabilidade Ixi. do Travou pai. aqui. Pronto, eu acho que eu voltei. Voltou. Foi a Tim que entrou aqui e invadiu tudo aqui. O que acontece? Não sei se você ouviu. Então, assim, ela fez um contrato Sim, que o pai, que é o marido dela hoje, paga integralmente os custos do filho. perfeito. E Um quando, contrato e quando você parental, conversa, Salomão. e quando você conversa com ela é muito de boa. Ela fala assim: eu não queria ter o segundo filho porque eu não tenho condição econômica. Não é porque eu não gosto do menino. Mas assim, eu não tenho condição econômica. Quem quis ter foi ele. Se eu tivesse um só, para mim estava ótimo. Eu tenho dois, tá maravilhoso. Mas eu não tenho com o meu salário como sustentar a minha primeiro filho, que o pai paga os alimentos, e o segundo, como ele quis ter, a gente acordou que ele sustenta economicamente. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Então, quem paga a escola integral da criança é ele, quem paga o inglês integral da criança é ele, quem paga não sei o que integral da criança. E eles vivem juntos. Não é que são separados, não, eles vivem casados. Mas os custos do segundo filho
São os custos só dele. Agora você pega isso e coloca isso 20 anos atrás, o caos que ia ser na vida dessa pessoa, né? Imaginam, porque imagina, a mãe tem que dar conta de tudo. Se bem que há 20 anos atrás, se a gente fosse falar só de prover, de prover, aí ia estar tudo tranquilo, né? Da agora eu tava vendo um vídeo, eu sigo umas pessoas, né? Tava vendo um vídeo da moça pedindo opinião de uma outra mulher falando sobre homens provedores. Você tem que saber escolher, que a mulher tem que ter homem provedor e pronto. Enfim, para não ficar com liso e papapá. Então, hoje isso ainda tem essa discussão, mas que, na verdade, no passado, a prover era um papel do homem, era um papel masculino. Era um papel masculino, né? Mas esse cuidado, né? É muito interessante. Ele tinha que ser só da mãe. Eu já tive discussão, não sei se já está acabando nosso tempo, mas eu já tive discussão dentro do processo de pais que diziam assim: Excelência, o pai não pode dar banho na filha. Já estava maldando, Salomão. Já estava maldando. Quem vai dar banho nessa menina quando ele estiver com ela? Tu tá me entendendo? Então, Sim. tipo assim, esse cuidado sempre tinha que ser da mãe. E esse cuidado, quando a mãe quer dividir um pouco com o pai, ou entregar para o pai, que conheçam homens que cuidaram dos seus filhos e hoje estão adolescentes e cuidaram só, essa mãe, ela é julgada. Ela é marginalizada. Ela não prestou para nada, fracassou em tudo. Se ela não consegue cuidar do próprio filho, ela fracassou. Né? Então, eu acho que por esses resquícios históricos do próprio machismo que a gente é incutido, a própria mulher ainda foi criada de uma forma machista, é que a disputa de guarda se torna uma disputa de status. Ninguém tira isso da minha cabeça. Guarda hoje, para pessoas que romperam, é um status. Status de vencedor, status de quem pode mais, status de chefe. E aí agora eu vou te fazer um outro convite. A gente já está com 1 hora, acho que 1 hora e uns quebradinhos de live já. E aí, eu vou deixar aqui aberto um convite para a gente marcar uma live complementar a essa. Mas complementar como? Vamos pegar esse final que você deixou aí para a gente falar de alienação parental. Bora! A partir da guarda. Bora! A partir da guarda. Que tá pegando a situação da lei, da própria lei, a gente precisa... tem um caos aí, tem um caos. Tu sabes que eu gosto de falar, então eu já aceito, né? Já aceitei aqui, adoro ter essas conversas. Acho que, como tu falaste ainda agora, a partir dessas discussões, até a gente falando aqui, a gente tem insight, a gente pensa, não, mas dava para fazer assim, dá para fazer assado. Então a gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende vendo a perspectiva do outro. E eu acho ótimo isso. Sim, com certeza. Então, ó, tá marcado, tá? Uma próxima live, a gente vai bater a agenda, a gente vai falar a partir daqui de alienação parental e a utilização da guarda como medida de alienação parental. Fechado? Pronto. Salomão, muito obrigada. Adoro essas nossas lives, a nossa conversa. Desculpa mais uma vez que eu falei muito hoje de novo. Nada. E aí a gente conversa nessa próxima data aí, viu? Um beijo para todos vocês. Espero que a gente tenha respondido as perguntas. Não sei se a gente respondeu de todo mundo. Mas qualquer coisa também tem o direct lá que a gente pode falar. Meu povo, quem quiser seguir a Jamile, ó, clica aqui nessa setinha, tá? O careca sou eu, a bonitona é ela, você clica nela e segue a querida professora Jamile, que está lá com o Instagram dela bombando também, com temática de direito de família, principalmente. Jamile, muito obrigado, está marcado nosso próximo encontro, vamos bater a agenda, e aí a gente volta aqui para discutir esse tema, que esse tema é quente, viu? Beijo, obrigado por tudo, tchauzinho. Tchau, gente, beijo.